Essa eleição do dia 30 é muito mais do que simplesmente uma eleição presidencial no Brasil. É uma eleição histórica e que vai determinar profundamente o futuro do país como nação, como uma nação moderna. Estamos decidindo entre a civilidade e a barbárie, entre a decência e a maledicência. Estamos decidindo entre um governo popular, um governo de povo, um governo para as pessoas e um governo para as elites, um governo autocrático e até mesmo fascista. Ah, Valéria, você está exagerando. Será que é fascista mesmo? É. Eu vou falar aqui hoje sobre os 14 pontos do fascismo, conforme enumerados por Umberto Eco. Ele, em 1995, proferiu uma conferência em que ele falava sobre o fascismo eterno. E ele, nessa conferência, que depois virou um artigo também no New York Review of Books, ele enumera 14 pontos do fascismo e que são facilmente identificáveis. Um amigo, há um tempo atrás, me propôs assistir um vídeo de um grupo de direita, que aliás está um grupo de direita, e que quando começou eu imediatamente identifiquei onde eles estavam indo e o que eles propõem. Então eu pedi que parasse. Depois de um certo ponto ficou intragável e eu queria mais, eu queria saber mais por que uma situação dessa. Então eu me lembrei desses 14 pontos do fascismo e decidi que eu deveria resgatar isso nesse momento final da, da, da campanha eleitoral, antes do segundo turno, para que eu pudesse compartilhar isso com vocês, para vocês saberem tanto quanto eu sei ou o que eu sei a esse respeito. Então, eu vou desviar os olhos da câmera porque eu vou ler os 14 pontos e depois a gente faz alguns comentários. De qualquer forma, o link para a versão em língua portuguesa vai estar aí embaixo no vídeo, assim como o link para o artigo original em inglês no New York Review of Books. Então vamos lá. Os 14 pontos do fascismo, conforme listados por Umberto Eco na sua crônica Urfascismo, que também foi uma conferência, conforme eu disse, são 1. Culto à tradição, de saberes arcaicos da revelação recebida do alvorecer da história humana. Então, tudo que vem dos egípcios, as runas dos celtas e textos sagrados e todas essas coisas, mas para no Renascimento, porque quando começa a virar mais humano, quando as expressões artísticas são humanas, e principalmente a moderna, é totalmente rechaçada pelo fascismo. Eles focam a beleza no passado, focam a arte e a tradição toda de um passado remoto que está na história. Depois vem o rechaço do modernismo. O iluminismo, a idade da razão, são vistos como princípios da depravação moderna. O fascismo não quer saber de nenhum modernismo. O modernismo, para eles, leva à depravação humana. Então, o culto da ação pela ação é pensar uma forma de se castrar. Então, cultura é suspeita. À medida que é identificada com atitudes críticas. Toda crítica é complicada. Então, você age sem pensar. Depois vem rechaço do pensamento crítico. O espírito crítico é sinal de modernidade para os fascistas. Não pense, haja. Estar em desacordo é traição para o fascismo. Medo ao diferente. O primeiro chamamento é contra os intrusos, contra o outro, contra o estrangeiro, contra o que é diferente. Então você tem uma norma que é heterossexual, branca, e por aí vai, porque não existe norma, né? Então é até difícil para mim falar sobre isso, mas todas as outras coisas, os homossexuais, heterossexuais, brancos, homens, mulheres,
pobres, que não sejam bem-sucedidos, tudo isso é outro, tudo isso causa medo ao fascista. Apelo às classes médias frustradas. Então, o fascismo sempre cria medo na classe média, medo de tudo, medo do inimigo, que é um outro ponto, inveja e medo do inimigo. Então, pintam comunismo vindo, não sabem nem o que é comunismo, estão falando que o Brasil vai virar comunista, e criam esse medo enlouquecido nas pessoas que ficam repetindo a mesma coisa, e nem sabem do que se trata. Comunismo é uma forma econômica para início de conversa. Comunismo não é uma forma de governo. Então, vamos conversar? Vamos aprender? Então, medo ao diferente. Apelo às classes médias frustradas com inveja e medo do inimigo. Aí vem nacionalismo e xenofobia. Os fascistas são nacionalistas, não são patriotas. Os patriotas defendem a pátria, mas veem a nação em pé de igualdade com todos. Não é acima de tudo, não é acima dos outros países do mundo, não é voltado para si. O patriota defende sua pátria, mas em relação ao resto do mundo. Trabalha com as outras nações. É diferente. Eu sou patriota completamente. Eu sou muito patriota. Mas não sou nacionalista, nunca fui. Então, vem princípio da guerra permanente. Estão sempre em guerra contra alguma coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa serve. Inclusive contra o seu oponente político. Porque políticos não são inimigos políticos, são oponentes políticos, são opositores. São pessoas que têm ideias diferentes, não são inimigos. A gente conversa com as pessoas que têm ideias diferentes e vamos entender os pontos de vista diferentes, alterar os nossos pontos de vista de acordo, entender, se for o caso, alterar se for o caso, entender, compreender o que está acontecendo e a gente vai evoluindo nessa tolerância. Então, no caso dos fascistas, não, é guerra permanente. Depois vem o elitismo, há um desprezo pelos fracos. A elite é quem manda, os fortes, os ricos, os maravilhosos, mesmo que não sejam, mas na cabeça deles são. Então, o que isso se traduz no Brasil de hoje como esse desprezo pelos fracos, e fracos são velhos, pessoas improdutivas, pessoas com alguma deficiência, pessoas que não possam trabalhar como o heterossexual macho, saudável, normativo, sem nenhuma deficiência. Se não pode trabalhar desse jeito que nem um burro de carga, não serve para eles, porque eles têm desprezo para os fracos. Tanto você pode ver o que aconteceu durante a pandemia, o desprezo pelos idosos que iriam morrer de Covid, tanto desprezo pelas crianças, e que deixariam de ser um peso na aposentadoria, deixaria de ser um peso para o INSS. Então, tá entendendo da onde eu estou saindo, da onde eu estou indo? É realmente um desprezo pelos fracos. Agora tem essa questão levantada essa semana pelo ministro da Economia desse governo, que vai desindexar as aposentadorias e os salários da inflação, conforme está na Constituição do Brasil. Sim, é uma cláusula pétrea, é difícil, não vai remover, é complicado, mas é o que ele quer fazer. Então, é também um desprezo aos aposentados, que morram. É isso. Um heroísmo, um culto à morte. Então, sempre tem o culto à morte, eu vou matar, minha especialidade é matar, conforme falou o presidente do Brasil. E sempre é sobre guerras e armamentos e essas coisas másculas. E sempre tem um herói, precisam de heróis. Hoje, a palhaçada que a gente viu do Roberto Jefferson, ele queria virar um mártir do movimento, ele queria ser um herói resistindo ao Supremo que deu a ordem para a prisão dele, porque ele descumpriu todas as prerrogativas da prisão domiciliar que ele tinha. Essa é a verdade. Ele descumpriu as prerrogativas da prisão domiciliar, por isso foi determinado que ele fosse preso numa instituição. Então foram lá revogar com essa ordem judicial, levá-lo para a prisão. E ele atirou mais de 15 rajadas nos policiais que foram prendê-lo
e jogou 2 granadas, machucou 2 policiais. Muito esperto, muito bacana o capitão dessa ação, que não foi e matou. Se fosse uma polícia dos Estados Unidos, teria entrado e matado ele mesmo, porque eles não são atacados. O que aconteceu com a polícia do Brasil foram espertos o suficiente para não criar um mártir desse movimento fascista do Brasil. Foi ótimo isso, e ele está preso agora. Então, transferência da vontade de poder a questões sexuais, machismo, ódio ao sexo não conformista, como a homossexualidade, transferência do sexo ao jogo das armas, não gostam de mulheres, acham mulheres também são fracas na opinião deles, e eles veem mulher como um cidadão de segunda classe. Não somos cidadãos de segunda classe. Nós votamos, pensamos e tudo isso é uma visão profundamente arcaica. Ei, mas isso leva ao número 1, porque eles só se baseiam nessa visão arcaica das coisas. Então, é difícil de entender mulheres que votam nessas pessoas. Populismo qualitativo, oposição aos apodrecidos governos parlamentares. Eles sempre estão querendo criar problema com o parlamento e com todas as outras entidades governistas que existem no país. Sempre tem problemas com o Supremo, problemas com o Congresso, problemas com autoridades que não sejam ou que não obedeçam diretamente a esse mito, essa figura heróica que eles sempre criam, que nesse caso é o presidente do Brasil. É uma farsa. Isso tudo é uma grande farsa. E, por fim, a última coisa é eles falam uma nova língua. Como nova língua é um texto elementar, sintaxe elementar, palavras pobres, repetitivos, repetem as mesmas coisas com as mesmas palavras todo o tempo, com a finalidade de limitar um raciocínio mais crítico, um raciocínio mais complexo, e as pessoas vivem numa limitação de ideias e de palavras. E a gente vê isso constantemente no modus operandi desse grupo no governo do Brasil. Tanto o presidente como os seus asseclas, todos usam palavras simples, palavras grosseiras, palavras rudes e dirigem-se às pessoas quando falam os seus discursos, a adaptação lexical e gramatical é muito pobre, muito primitiva e simplista, e que devem falar sim para ser entendidos com toda certeza, mas não podem ser dessa forma que estão repetindo e mantendo o nível das pessoas e de seus seguidores principalmente numa base muito baixa. Ao invés de nivelarem por cima, nivelam por baixo. E esses são os 14 pontos do fascismo. Estamos vendo todos no Brasil. Todas essas pessoas no poder no Brasil estão repetindo esse tipo de comportamento, os 14 pontos, todo o tempo. Tem um mito, tem um herói, detestam o outro, detestam o estrangeiro, detestam os fracos, identificam como fracos muitos dos grupos da sociedade plural que o Brasil falam com esses termos pequenos, construções pobres da língua portuguesa, tudo é uma questão sexual, todo problema é questão sexual e são exacerbados nas armas, então transferem essa tensão sexual para a necessidade de armamento, muito comum em todos os processos fascistas que você vê por aí, ou que vê na história. Então, o elitismo, a guerra permanente contra tudo e contra todos, sempre com um inimigo, tem inveja e tem medo do inimigo, apelo às classes médias e aos seus medos, rechaço ao pensamento crítico, culto da ação pela ação, detestam o modernismo e só apelam à tradição. A humanidade caminha, e com a caminhada da humanidade muitas coisas vão
evoluindo, as pessoas vão pensando mais, mas não nesse tipo de grupo. Então, alerta geral, vamos pensar bem quem a gente vai votar, porque a gente está escolhendo entre a barbárie, entre o fascismo e a democracia, a civilidade. É esse o Brasil que você quer para você? Pensa bem. Os textos e os links estão aqui embaixo para você saber mais, se tiver mais interesse. Tem outras coisas que eu coloquei ali também, como patrimonialismo. Eu vou gravar outros vídeos e esses links também estarão nos outros vídeos, porque eu vou ficar mencionando tudo isso, todas essas ideias que estão na minha cabeça. Espero que ajude você a pensar sobre o futuro do Brasil, espero que ajude você a pensar o que você quer para a nossa nação, como você vai votar no próximo domingo, porque estamos num momento bastante difícil da nossa história e essa eleição é decisiva. Boa noite.